Olá, dando continuidade ao estudo dos Salmos aqui no canal, voltando um pouquinho, vou gravar um estudo sobre o Salmo 2. Lembrando que temos algumas lacunas, eu estou avançando nesse estudo, mas nós temos algumas lacunas. Depois do Salmo 2 aqui, ainda vai faltar o 3, o 4, o 6 e o 7. E aí, depois, vamos seguir viagem, né? Seguir o barco estudando os Salmos. Eu também estou fazendo uma coisa parecida com Romanos. Já existe uma playlist sobre Romanos aqui no canal, mas precisa complementar algumas lacunas. Eu acabei de gravar em formato de live o vídeo sobre Romanos 2. Agora eu preciso complementar do 3 ao 6 e depois o 15 e o 16, os capítulos, né, de Romanos. Se você não é inscrito ainda aqui no Teodidatas e por algum motivo chegou nesse vídeo, seja porque caiu aí numa pesquisa, numa recomendação do YouTube, porque algum amigo, algum irmão em Cristo mandou para você, então aproveite e se inscreva no canal, deixe o seu like, também compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus irmãos em Cristo, para que o canal possa alcançar cada vez mais pessoas. O meu objetivo ainda nesse ano de 2019 é chegar a 4.000 inscritos. Precisa aumentar um pouquinho a quantidade de inscrições aí até o fim do ano, mas dá para chegar lá, é uma meta viável. Para isso também, para motivar o aumento de adesões, de inscrições, no final do ano, dezembro, provavelmente dia 14 de dezembro, eu vou postar aqui no Teodidatas um webinário sobre soteriologia. Então, se inscreva, divulgue, para que a gente possa chegar lá, e eu espero que você também chegue lá nos 4.000 inscritos, né? E eu espero que você possa também aproveitar esse conteúdo desse webinário sobre soteriologia, provavelmente no dia 14 de dezembro. Bom, vamos ao estudo do Salmo 2. Esse salmo, ele é chamado de um salmo messiânico, ou poderíamos até dizer que este é o salmo messiânico. O que é um salmo messiânico? É um salmo no qual Davi está, claro, escrevendo a respeito de si, a respeito dos seus sentimentos, né, das suas emoções, das suas angústias. Depois isso vai ficar mais claro nos próximos salmos, né, essa questão do extravasar dos sentimentos de Davi. Mas aqui Davi está falando de algumas coisas relacionadas ao seu contexto, lembrando lá da quadriga que nós estudamos quando estudamos o Salmo 5. Esse contexto de Davi é o sentido literal do texto, mas nessa descrição dos seus sentimentos, nesse relacionamento que Davi vai estabelecer com Deus, nós temos também um aspecto profético. Isso pode ser notado em diversos salmos, quem sabe até em todos os salmos, a partir da lógica do sentido espiritual, do sentido alegórico lá da quadriga. Mas, em especial, aqui no Salmo 2, esses aspectos proféticos, esses aspectos que apontam em forma de profecia para Cristo, para o Messias, são muito evidentes. Por isso esse salmo é chamado de o Salmo do Messias. Ele é um salmo messiânico, talvez seja o mais evidente dos salmos messiânicos, e assim como este, há outros salmos que apontam para Cristo a partir de Davi. Mas esse, então, até escolhi como título, né, para esse estudo, o Salmo do Messias. Aliás, comentaristas, comentadores já o chamaram assim. E note, eu vou fazer esse apontamento depois de fazer a leitura, é um salmo curtinho, são 12 versos. Note como há muitas passagens desse salmo que são retomadas no Novo Testamento, né, mostrando que há alusões claras e diretas ao Messias aqui. Então, vamos à leitura do nosso salmo, do Salmo 2. Nesse momento você pode parar o vídeo, pausar o vídeo, pegar a sua Bíblia ou abrir o box de descrição. O texto do salmo vai estar ali também. Tá bom? Vamos lá, vamos à leitura então. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Note, eu vou fazer um parênteses aqui, que eu já li 3 versos,
Note como a gente percebe claramente aqui um paralelismo, que é aquela repetição de ideias, né? Quer dizer, que é é a forma da poesia hebraica que ela se dá a partir de uma repetição. É, não é uma rima, mas é uma repetição. Ou de ideias que se complementam, ou de ideias que afirmam a mesma coisa, ou de ideias que se contrapõem. Aqui nós temos claramente um paralelismo de ideias que são equivalentes, um paralelismo de sinônimos, né? Um paralelismo de confirmação. Tá? Então, só note isso, porque isso aqui vai ser importantíssimo para a gente interpretar depois uma parte que é bastante que tem uma interpretação que pode ser um pouquinho problemática ou bastante problemática, dependendo da corrente escatológica que você adote. Então, registre esse paralelismo de confirmação, note esse paralelismo de confirmação enquanto nós vamos lendo os demais versos aqui, se já não ficou claro até o verso 3. Então, vou retomar no verso 4. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, percebeu? Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui o paralelismo ele pressupõe o verso 6 junto com o 7. Tá? Nos demais, ele está no mesmo verso. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Note o paralelismo aqui. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Para nós estudarmos o Salmo 4, esse Salmo 2, desculpa, além desse destaque que eu já fiz para o paralelismo de confirmação, que é muito importante, porque a gente está aqui entendendo um pouquinho como é que é a poesia hebraica, né? E identificar que o paralelismo nesse salmo é de confirmação vai ser importante do ponto de vista escatológico também. Mas para estudarmos esse salmo, nós podemos dividir o Salmo 2 em 4 grupos de 3 versos. São 12 versos. Se a gente fizer uma subdivisão em 4 grupos, dá bem certinho. Quer ver? Eu vou chamar então, vou numerar esses 4 grupos aqui. O primeiro é o motim dos reinos da terra, versos 1 até o 3. Verso 1 a 3. Esse motim é contra Davi está pensando nos seus adversários, mas obviamente, do ponto de vista profético, do ponto de vista messiânico, esse motim também é contra Cristo, o que é uma alusão à sua crucificação. Então, o primeiro grupo, os 3 primeiros versos, motim dos reinos da terra. Depois, do verso 4 ao verso 6, nós temos a resposta de Deus. O Senhor se rirá, o Senhor zombará deles. Por quê? Porque o Filho ressuscitou. Jesus foi crucificado, mas ele ressuscitou. E aí, então, nos versos 7 a 9, nós temos o estabelecimento do Filho. Poderíamos dizer que temos a glorificação de Cristo. E aí, então, nos versos 9 a 12, a última passagem, nós temos o alerta escatológico, a necessidade de arrependimento, porque quando ele vier, ele virá e destruirá aqueles que são rebeldes, aqueles que não se sujeitaram, aqueles que não se dobraram a ele. Com esse esquema a gente consegue entender bem o Salmo 2, eu acho que não tem necessidade de maiores explicações. O que é importante apenas é enfatizar e demonstrar as passagens desse Salmo que são relembradas, porque daí vão retomar esse aspecto profético, esse aspecto messiânico, no Novo Testamento. Então, os versos 1 e 2 são citados literalmente na oração que a igreja perseguida faz em Atos 4, 25 e 26, logo após ali Pedro e João terem sido presos e terem sido miraculosamente soltos. Então, eles
os irmãos lá em Jerusalém fazem essa oração e eles citam o Salmo 2, falando que os reis da terra se voltaram, né, contra o ungido de Deus, Cristo, e também estavam agora se voltando contra a sua igreja, contra o corpo de Cristo. O verso 7 é citado também no livro de Atos, mais precisamente numa pregação de Paulo em Antioquia da Psídia, em Atos 14, 33. E talvez a citação mais conhecida do verso 7 está em Hebreus, capítulo 1, verso 5. Ali onde, para falar da superioridade de Cristo, da excelência de Cristo, das grandezas de Cristo, e na sequência do livro, né, da carta, tratar sobre a superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança, o autor de Hebreus cita então capítulo 1, cita o verso 7, no capítulo 1, no verso 5, e ali, especificamente nesse contexto, ele está afirmando que Jesus é superior aos anjos, porque a qual dos anjos disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Agora, em Apocalipse 2, 27, nós temos a última citação aqui do Salmo 2 no Novo Testamento. E essa passagem que pode ser problemática, dependendo da linha escatológica que você seguir, por causa do verbo grego que é utilizado ali. Tá? Aqui no Antigo Testamento me parece que não tem muito mistério, né? Esmigalhar é destruir. Agora, em Apocalipse 2, 27, ao final da carta para a igreja em Tiatira, Jesus diz que ao que vencer, ele vai então permitir, né, que reine sobre as nações e as reja com vara de ferro e as destrua como vaso do oleiro. Tá? Então, aquilo que o pai prometeu ao filho, o filho diz que vai entregar aqueles que estão com ele, aqueles que são seus, os que vencerem com ele. Tá? Agora, a questão aqui é uma questão não de tradução, porque literalmente o verbo usado no original, no Novo Testamento, em Apocalipse, é apacentar. Tá? Então o problema não é tanto de tradução. A questão é saber se lá no Apocalipse essa menção ao Salmo 2 trata de apacentar, de reger ou de esmigalhar. Em Apocalipse, como eu mencionei, o verbo é apacentar. Agora, no original aqui no hebraico, o verbo é mais forte, ele tem o sentido de destruir. Né? E diante desse impasse, como fazer? Porque eu entendo, sim, que a tradução inspirada do grego, né, do hebraico para o grego, quando uma passagem do Antigo Testamento é citada no Novo Testamento, isso nos fornece um material ou nos fornece elementos, recursos para nós compreendermos adequadamente o próprio Antigo Testamento. Mas nesse caso aqui em particular, diante dessa dúvida suscitada pelo próprio contexto de Apocalipse, me parece que a melhor forma é interpretarmos o Salmo dentro da sua estrutura. Porque a estrutura do Salmo inteiro, como eu mencionei, é um paralelismo de confirmação. Tá? Aqui, do ponto de vista linguístico, nós temos uma questão que é a seguinte. O verbo reger ou apacentar, que é utilizado lá em Apocalipse 2:27, é o mesmo verbo que foi utilizado na tradução do Antigo Testamento para o grego, do hebraico para o grego, na Septuaginta. Tá? Então a Septuaginta não nos ajuda muito e supostamente, se há uma alteração de sentido, né, haveria esse acréscimo, né, esse auxílio do Novo Testamento, texto inspirado por Deus, para que nós possamos compreender melhor o próprio verbo, a própria intenção. Claro que esse verbo apacentar, né, dentro do seu campo semântico, está cuidar, dirigir, destruir. Né? Claro que está, porque o pastor ele tem também poder sobre a ovelha, né? E o campo semântico do verbo ele tem uma amplitude que permite você entender que é possível, então,
estabelecer um paralelo exato entre o Antigo e o Novo Testamento, se entendermos que o verbo aqui é destruir, tá? Esmigalhar. Então, basicamente, a gente tem três possibilidades. Primeiro é que o verbo realmente seria, no Novo Testamento, né, em Apocalipse, seria apacentar. Desculpa. Primeiro que o verbo seria reger, tá? Reger no sentido de subjugar, no sentido de governar. Também é possível esse campo semântico, me atrapalhei, tá? Quem vai preferir essa ideia de reger, quer dizer, um governo, uma imposição, algo autocrático, são os pré-milenistas, porque entendem que Jesus vai estabelecer um reino depois da sua segunda vinda, um reino milenar, e nesse reino ele vai subjugar aqueles que por algum motivo não haviam se subjugado a ele ainda. Eu acho que é um pouquinho complicado essa interpretação, né? Mas tudo bem. Quem entende que o verbo é apacentar, no sentido assim de dominar voluntariamente, né? Pode entender esse verbo numa perspectiva amilenista ou pós-milenista, né? Um governo que é um governo apenas espiritual, sobre aqueles que se sujeitam a Cristo, ou um governo que é um governo que vai se estabelecendo, isso é o amilenismo, um governo que é um governo que vai se estabelecendo gradualmente, né? À medida em que a igreja vai avançando, que é a visão pós-milenista. Eu não concordo, né, com a visão do pós-milenismo, embora eu seja um amilenista, né? E o que eu acho que é até o mais adequado pelo contexto, porque o paralelismo do verbo do Salmo 2 nos deixa bem claro isso, o que talvez seja o mais adequado à luz do contexto é, de fato, destruir. E isso serve tanto para uma visão amilenista quanto pós-milenista. Serviria para o pré-milenismo também, mas os pré-milenistas não vão gostar tanto porque eles querem que Jesus realmente governe de forma autocrática. Veja só, quem não se sujeitar voluntariamente a Cristo agora será destruído quando ele voltar na sua segunda vinda, né? Então isso é uma forma de governo, uma forma de reger, mas é muito mais do que reger, é esmigalhar, porque ele está sujeitando, né? Ele está submetendo, e submetendo não a um governo forçado no momento, porque agora é um governo voluntário, é uma adesão voluntária, mas aqueles que não se sujeitarem a ele agora serão submetidos, serão esmigalhados, serão destruídos. E é isso que nos diz a citação desse salmo em Apocalipse, né? Por aqueles que forem de Cristo e que vierem com ele. Então essa eu acho que é a compreensão escatológica mais adequada, não do salmo em si, porque no salmo o próprio hebraico é bastante tranquilo quanto a isso, mas dessa citação, dessa passagem no Novo Testamento. Nós temos uma doxologia final aqui, né, ou uma ordem de doxologia. Não são exatamente palavras de louvor, mas é uma ordem, é uma incitação, é um estímulo ao louvor dentro desse contexto do alerta escatológico dos versos 10 a 12, né? Que é o alerta de beijar o filho. É muito interessante, por um lado, porque foi exatamente com um beijo que Judas traiu Jesus. Mas Davi não está falando de Judas, embora a gente até possa entender que exista uma correlação aí. Judas como agindo de forma exterior como devemos agir, mas no interior, né, e nas consequências dos seus atos, sendo hipócrita e se voltando contra Cristo. Mas no sentido de que nós mesmos devemos adorar a Cristo, nos sujeitar a Ele. Obviamente você não vai beijar o Filho de Deus, você não vai beijar um soberano, né, um governante, você não beija no rosto, você vai beijar na mão. O que dá uma ideia de adoração, também um componente de adoração. Pensando na palavra grega proskinel, né, que literalmente adorar significa se prostrar, né, no contexto do hebraico, do Antigo Testamento, mas no grego proskinel, que seria se prostrar, se dobrar. O pessoal identifica aí nesse kinel, né, nessa porçãozinha do verbo aí, uma origem na palavra cão, a palavra grega que é traduzida por cão, no sentido de que a atitude seria mais ou menos como a atitude do cão diante do seu dono. Então, se a gente estava pensando em beijar a mão,
Nós poderíamos pensar num cachorrinho lambendo a mão do seu dono. Isso seria adorar. Não tem como não lembrar da mulher sírio-fenícia, né, que disse para Jesus que os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos filhos. Esse tipo de adoração é o tipo de adoração que se espera daqueles que realmente reconhecem a Cristo como o Messias, reconhecem a Cristo como o Senhor, e tem uma ligação muito interessante agora que eu estou me dando conta. Eu acabei de gravar um vídeo sobre Romanos 2, tem uma ligação muito interessante com o Salmo 2 também. Vou deixar esse vídeo de Romanos na descrição, ele vai aparecer aqui em algum dos cantos da tela final, tá? Assim como o do Salmo 1 também. E eu espero que esse vídeo tenha sido tanto edificante quanto instrutivo. Se for esse o caso, não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos da igreja, para que outras pessoas possam também ser edificadas, ser instruídas, para que a gente possa crescer e chegar, quem sabe, até os 4.000 inscritos, até o fim do ano. Não se esqueça também de deixar o seu comentário, se você quiser. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.